8 horas da manhã, pontualmente como um relógio britânico, estamos começando mais uma sabatina última nesta quinta-feira, feita e realizada pela Jovem Pan News Maringá, com os candidatos a prefeito aqui da cidade. Por ordem de sorteio, hoje o nosso último entrevistado é o candidato do Partido dos Trabalhadores, Humberto Henrique. Candidato, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Nader. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder falar sobre as nossas propostas para cuidar bem de Maringá. O senhor já foi candidato em outra oportunidade, se eu não me engano, em 2016. Esse ano, novamente, sendo candidato a prefeito. Qual a diferença entre as duas campanhas? Olha, mudou muito porque naquela oportunidade a presidenta Dilma da época estava sendo cassada, né, o mandato dela, não tinha notícia boa, só tinha notícia ruim. Então o PT naquela oportunidade de 600 prefeituras que administrava no país caiu para 200. E houve um reflexo disso nas urnas? Sim, hoje não. Hoje nós estamos com o governo Lula, o governo federal é do presidente Lula, do PT, né, que vem fazendo, né, que retomou todos aqueles investimentos, as políticas de inclusão social, né, para poder incluir de fato as pessoas. A população tem, a economia melhorou e o ambiente é muito mais favorável, sem dúvida alguma, e por isso eu estou muito confiante e tenho sentido isso inclusive nas ruas, tenho sentido isso com toda a nossa militância, né? O pessoal está muito animado e eu tenho certeza que o ambiente, como eu disse, está favorável e estou muito confiante que a gente vai conseguir ir para o segundo turno. E mesmo porque eu tenho essa relação com o governo, tendo essa relação com o governo federal, isso facilita muito. Você vê, eu sendo pré-candidato, eu tive 3 vezes já em Brasília só esse ano. Então a gente tem um acesso, né, facilitado por ser do mesmo partido, por ter a relação com a presidente Gleice, o próprio Enio Verri, que é diretor da Itaipu, tem a relação com o presidente Lula. Então nós temos acesso, né, ao governo federal e eu acredito que isso vai nos ajudar muito a trazer inclusive os recursos, né, para os projetos e propostas que nós temos para Maringá. E o governo federal tem muito recurso, é só fazer projeto e a gente tem certeza que nós vamos conseguir trazer. Então o ambiente está bem melhor, sem dúvida alguma, do que em relação a 2016. No seu plano de governo, o senhor fala exatamente isso, né? Que tanto que o senhor levanta a principal bandeira, a saúde, principalmente a construção de novas UPAs. E o senhor fala em construção de UPAs. Quantas UPAs? É uma UPA, na verdade. Eu estive lá no Ministério da Saúde, fiquei 1h30 lá com o técnico do Ministério da Saúde, depois com a ministra Nízia, para a gente verificar a possibilidade. Porque você não pode ir construindo UPAs, porque tem os requisitos, tem portarias do Ministério da Saúde que você tem que seguir. Então, Maringá ela tem 2 UPAs, hoje uma que é porte 3, que é da Zona Sul, e uma porte 2, que é da Zona Norte. Nós podemos trazer mais uma do porte 2. Tem candidato prometendo que vai trazer 2. Eu quero ver onde ele vai resolver essa questão com o Ministério da Saúde. Na verdade, você pode trazer mais uma, que é porte 2, e nós já tem essa possibilidade de implantar ela, e nós queremos implantar ela exatamente para desafogar da Zona Norte. O senhor disse que foi atrás do Ministério da Saúde. A gente teve informação até entre as sabatinas, mas sem a necessidade de especificar, de que o Ministério da Saúde estabelece que dentro dos critérios de Maringá são apenas 2, não daria para construir uma terceira UPA com recurso federal. Daria para construir, sim. Eu estive lá e tenho essa certeza e tenho como comprovar isso. É possível, inclusive tem até o valor que custa 7 milhões de reais para construir uma nova UPA porte 2 aqui em Maringá. O que acontece? Se você transformar a UPA Zona Norte, que é porte 2, em porte 3, que é o que a atual administração está querendo fazer, que aí você vai ampliar apenas em 7 leitos a mais e não vai resolver o problema desafogar a UPA da Zona Norte. Então, se você fizer isso, você daí não tem como trazer uma nova UPA. Mas se você não transformar ela em porte 3 e trazer você tem possibilidade de trazer uma nova porte 2. Ou seja, por isso que eu falo que tem um candidato que não ia trazer nenhuma, que só ia ampliar o atendimento dos postos de saúde, mas que de repente viu que a ideia é boa, resolveu trazer 2. Ele não vai conseguir trazer 2. Então o eleitor precisa ficar atento a isso, né? Eu estive no Ministério da Saúde, por isso que eu tenho essa convicção e essa certeza do que eu estou falando. Aí. O senhor fala e outra situação, a atual gestão fala de reformar do Zona Norte para transformar em porte 3. Também não consegue o credenciamento no Ministério da Saúde para porte 3, porque ela não tem estrutura de espaço para poder fazer a reforma para
transformá-lo em porte 3. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade também. Com isso, o senhor fala muito na melhoria do atendimento e na eficiência das unidades básicas de saúde. Como seria isso? Nós precisamos investir também na prevenção à doença. Investir na prevenção à doença é fazer o trabalho de prevenção que é feito pelas equipes de estratégia de saúde da família. Nós temos essas estratégias de saúde da família que elas têm composta por médico, por enfermeiro, por agentes de saúde e infelizmente Maringá, nós temos 97 equipes em Maringá, nós podemos chegar a 218, estive no Ministério da Saúde e também tive essa informação. Claro que nós não vamos chegar a tanto, mas nós queremos fazer a cobertura 100% da cidade, quer dizer, todos os bairros, né, terem essa cobertura com esse atendimento, dessa visitação nas casas, para a gente, fazendo esse trabalho, você evita com que a pessoa fique doente, porque você faz um trabalho de acompanhamento. E fora isso, tem outras atividades de promoção da saúde. Só que as nossas 97 equipes, 50% delas estão incompletas. Então, nós, além da gente ter 97, não estão todas completas. Então, nós precisamos completar elas, né, e ampliar o número para poder fazer essa cobertura. E também nós temos equipes dentro das unidades básicas de saúde que estão incompletas para poder atender a população no dia a dia. Então, nós pretendemos também ampliar e fortalecer essas equipes. Além de ter o médico lá para ter a consulta, né? Eu sempre tenho falado que as pessoas, a política pública, ela tem que acontecer lá no bairro onde a pessoa vive e mora. É lá no posto de saúde que precisa ter a consulta quando ela precisa. Infelizmente, a gente tem muitas reclamações. Ontem eu estive aqui na região ali do Ney Braga e lá no semáforo a pessoa me passou e falou: Humberto, o posto de saúde aqui não tem consulta. Né? Reclamando, dá uma olhada nisso. Né? Então, há muitas reclamações e nós pretendemos fazer isso. E tem uma outra situação aí, que continua aquela fila de consultas especializadas. Ontem eu estava numa reunião, um oftalmo, o cara falou: faz 1 ano que eu estou com oftalmo. Isso, 1 ano ainda é pouco, tem uns que faz 2, 3 anos. Então nós precisamos também, né, fazer um mutirão, credenciar clínicas para a gente zerar essas filas de consultas especializadas, de exames, mas nós temos uma proposta também de criar uma clínica de especialidades. O prefeito José Cláudio, em 2001, quando assumiu, ele criou a clínica de especialidade lá no Zona Sul. Nós queremos retomar isso para que a gente tenha os especialistas, né, num local para que possa atender essa demanda. A questão, falando de saúde, Maringá teve, né, durante muito tempo um hospital psiquiátrico, e que nos últimos anos esse local foi fechado. Houve um acordo do município com o Ministério Público para que fosse feita uma fiscalização mais expressiva no local, o que levou à não reabertura, mesmo com algumas reformas que foram feitas. Como é que o senhor vê a necessidade de um hospital psiquiátrico no município? Olha, eu acredito que nós podemos até conversar com a questão do hospital psiquiátrico, mas teria que mudar o modelo de atendimento. Porque o próprio Ministério da Saúde ele já tem um outro procedimento para dar o acompanhamento para as pessoas, né, que precisam de um cuidado e de um acompanhamento da saúde mental. Nós temos os CAPs, que nós precisamos fortalecer também, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, ampliar e fortalecer, né, para poder fazer um acompanhamento, porque nós não podemos mais ter aquela ideia de internar uma pessoa num hospital psiquiátrico como se fosse louco. Nós temos que dar o procedimento é diferente. O atendimento tem que ser mais humanizado, evolução nisso, tem que ter, e nós temos os protocolos do Ministério da Saúde que a gente precisa implementar para poder atender. Eu acredito que não está descartado a gente conversar para reabrir o hospital psiquiátrico, desde que a gente, junto com o Conselho Municipal de Saúde, com os especialistas na área da saúde, para a gente definir os protocolos de como será esse atendimento. Não simplesmente negar e não explicar o porquê. Isso. Falar um pouco de segurança pública, porque o senhor destaca muito em relação a intensificar o patrulhamento em regiões vulneráveis. Quais regiões seriam essas? Olha, na verdade, a gente precisa... Qual que é a nossa ideia? Nós precisamos ampliar o número de efetivo da Guarda. Hoje, pelo Estatuto da Guarda, nós podemos ter 200. Nós temos 162. Já tem um concurso público feito e nós vamos contratar esses novos guardas para ter esse número, de treinar eles, capacitar. E nós queremos descentralizar o serviço da Guarda. Quando a gente fala de fazer esse trabalho, esse patrulhamento ostensivo, seria descentralizar o serviço da Guarda, que é criando nós estamos chamando de unidades da Guarda Cidadã. Antes as pessoas chamavam de módulos policiais. Só que aqueles módulos, não sei se você lembra, se você era aqui em Maringá, é um módulo que tinha uma casinha, o guarda ficava lá sem proteção nenhuma, sem nenhuma estrutura.
Né? Foi uma época em que o Brasil todo acabou implantando esses módulos policiais. Que não funcionava e que não tinha estrutura. A ideia nossa, de fato, é fazer sedes dessa guarda municipal. São 5 na região de Maringá, uma na Raposo Tavares, inclusive, para ter na região central, que eu acho que é um dos maiores problemas. Mas também a gente vai fazer uma análise daí nas 4 regiões, né, estratégicas que a gente entende que são necessárias. A gente ter, por exemplo, lá próximo da Cidade Alta, por exemplo, que a gente sabe que ali tem alguns bairros mais complicados, né? E aí sim, pegar os técnicos, os especialistas para a gente fazer essa análise, né? E onde instalar essas outras 4 unidades e uma em cada distrito, porque os distritos também clamam por segurança, né? Exatamente. Como é que ficaria a questão, por exemplo, do distrito de Guatemi, Floriano, regiões de Maringá que vem enfrentando altos índices de criminalidade? Exatamente. A gente quer pôr a unidade da Guarda Cidadã porque você vai ter o patrulhamento ostensivo lá. Então você vai ter a presença da guarda 24 horas lá no distrito, né? E hoje não existe isso, hoje não acontece isso, né? Hoje, se tem alguma ocorrência, tem que chamar, o guarda tem que sair aqui de Maringá para ir para os distritos. E como é que ficaria a questão dos usuários de drogas que cometem delitos? Aí você tem que você tem que usar a força da lei, né? Nader, não tem como a gente não fazer cumprir a lei. Se está cometendo crime, ele tem que pagar pelo crime, né? Não tem como. A guarda vai fazer esse trabalho de intensificar. Se está cometendo um crime, vamos encaminhar para a polícia, vai fazer o BO, tem que fazer todos os encaminhamentos. Agora, nós temos que tomar cuidado, né? E aí é um outro trabalho que nós vamos fazer, que são as pessoas em situação de rua. Até o senhor e falou dentro em dessas isso. Pessoas em situação de rua, né? E até ontem eu levei um puxão de orelha, que eu estava lá no Conselho Municipal de Assistência, porque a gente fala moradores de rua, e não é moradores de rua, é pessoas em situação de rua. Situação de vulnerabilidade. Não, mas você pode falar pessoas em situação de rua. E aí dentro dessas pessoas, a gente sabe que tem ali pessoas que já foram profissionais, que trabalharam, né, e que precisam de um acompanhamento. É possível ressocializar essas pessoas? É possível, você precisa fazer um enfrentamento. Você tem que enfrentar isso. Só que para isso, você não é só a assistência social que é responsável por isso. Primeiro que nós temos que estruturar a assistência. Hoje o orçamento da nossa assistência social não dá 2%. É um absurdo. Então você não tem recurso suficiente para dar a condição e a estrutura deles fazerem esse trabalho. Outra que não é só... Nós precisamos ampliar isso, contratar pessoas para isso, mas outra que a responsabilidade não é só delas. Nós temos que ter ali fazer um grupo, né, de trabalho e capacitar as pessoas em várias secretarias. Envolve saúde, porque daí entra a questão da saúde mental, né, a pessoa viciada, né? Muitas vezes esse que você falou, vai pegar uma pessoa que está cometendo um crime. Se ele está cometendo um crime, vai responder por isso, mas muitas vezes ele está ali fumando a droga, ele é um viciado, ele não é um traficante, então nós temos que tentar tirar ele da rua, né, dar a possibilidade dele fazer um tratamento. É que hoje não existe a obrigatoriedade. Sim, mas você não pode ter essa internação. Sim, mas nós podemos fazer o trabalho de conversa, de abordagem, de tentar convencer, né? Eu tenho falado até que a gente quer ser chato com a pessoa em situação de rua, chato no bom sentido, da gente fazer um trabalho permanente de acompanhamento, né? Porque essas pessoas, elas precisam se alimentar, elas precisam tomar banho, né? Elas precisam cuidar da saúde, né? E não é porque elas estão na rua que elas não têm direitos, elas têm direitos. E nós vamos criar, né, essa estrutura com várias secretarias, aí envolve Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Segurança Pública, Secretaria de Serviços Públicos, inclusive, para poder dar, né, um acompanhamento. Então a gente tem essa... Agora, o que precisa ter é coragem para enfrentar isso e começar a fazer. Eu estive, inclusive, e eu acredito que a gente vai ter muito apoio para isso. Inclusive, eu tive esse tempo no Civamar, que é um sindicato patronal, porque incomoda eles também, porque essas pessoas ficam, né, atrapalham o comércio. No comércio. E eles colocaram à disposição, falaram, Humberto, a gente sabe que isso é um enfrentamento que o prefeito não vai conseguir fazer sozinho. E a gente está disposto a ajudar. Então, nós queremos eles também para que eles nos ajudem a dar capacitação profissional para esse pessoal, mandar eles no Sistema S, Senai, Sesc, para capacitar, e eles também criar oportunidades. É isso mesmo, isso mesmo. Tá certo. Vamos falar um pouco de transporte público. Primeira pergunta, o senhor é conhecedor de muito das leis, foi vereador muito tempo no município, estava na vereança na época do contrato do transporte público, já falou isso em entrevistas também. Tarifa zero, primeira pergunta, é possível
É possível, só que a gente tem umas etapas para serem cumpridas. Nós temos que criar as condições para ela. Inclusive, hoje à noite vai em um horário eleitoral meu sobre tarifa zero. Então, quem quiser assistir, às 8h30 da noite. O que nós precisamos fazer? Você lembrou bem, eu era vereador e eu fiquei muito triste da gente ter... A gente teve a oportunidade, Nader, de ter feito um modelo de transporte, né, diferente, uma contratação diferente, mas não foi feito. Né, o prefeito da época, que é candidato hoje, é que propôs aquele absurdo. Eu sempre falo que foi um contrato perverso com a população de Maringá, né, que aumentou o custo da tarifa só no contrato. Para você ter uma ideia, para você calcular o preço da tarifa é pelo índice de passageiros, né, que já é um absurdo. E você pega todos os custos que a empresa tem. Se ela compra um ônibus novo, ela deprecia ele por 10 anos antes. Com aquele modelo que foi implantado, por 4 anos. Então, se ela usa por 4 anos o ônibus, depois ela pode já trocar o ônibus. Então, quando você deprecia em 10 anos, é 10% ao ano. Em 4 anos é 25%. Então, você onera o custo da tarifa. Fora outras situações que eu, como contador, a gente conhecia, eu levantei. Né? E por isso que eu falo que era perverso, porque ele só beneficiou a empresa e em nenhum momento o usuário. Né? Então, quando eu já previa naquela época, eu falei assim, o transporte não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar, e é o que aconteceu. Né? E o senhor falou que hoje o senhor tem programa eleitoral que vai falar sobre transporte. Sim, e aí eu quero chegar na questão da tarifa zero. Nós vamos propor para a empresa, e nós temos que fazer isso, e ela vai ter que aceitar, a repactuação do contrato. Hoje, e essa tarifa zero já é realidade em mais de 130 cidades no país, inclusive a região metropolitana de Fortaleza. Ela tem tarifa zero. Camboriú tem tarifa zero. Paranaguá tem tarifa zero. Várias cidades grandes têm tarifa zero. Se você repactuar o contrato, em vez de índice por passageiros, porque o índice de passageiros pega todo o custo e divide. Esse índice de passageiro é difícil você controlar. Como que você controla isso? Né? Nós temos que pagar por quilômetro rodado. Aí você consegue aferir melhor. Por quilômetro rodado, você diminui a tarifa. Em 2022, lá em Araucária, foi feita essa repactuação, a tarifa era R$ 4,90, caiu para R$ 1,25. Hoje está R$1 a tarifa lá em Araucária. Né? Com a repactuação, eles não implantaram a tarifa zero. Mas se você baixa essa tarifa aqui para R$ 1,25, R$1, você consegue fazer ela ser zero, porque hoje o governo atual, a administração atual, que nesses 8 anos não fez nada pelo transporte coletivo, não se preocupou em fazer terminais regionais, não se preocupou em fazer faixas exclusivas de ônibus, ou corredores exclusivos. Simplesmente só ficou brigando com a empresa e depois teve que indenizar a empresa. Só o ano passado ela já pagou R$40 milhões de subsídio para a empresa. Sem ser tarifa. Isso para diminuir a tarifa para 4 e pouco. Então, repactuando o contrato, a gente consegue reduzir a tarifa. E aí, na sequência, nós precisamos melhorar a qualidade. O que é qualidade? A qualidade no transporte é ônibus bom? Sim, mas é agilidade e rapidez na viagem. As pessoas querem isso, elas não querem ficar 50 minutos, 1 hora, elas querem ter ônibus toda hora, né? E com esse modelo você consegue fazer isso. Só que nós temos que criar os terminais regionais nos bairros, para que ônibus menores peguem as pessoas, levem para esse terminal e a gente tenha ônibus articulados maiores para trazer para o terminal e até o interbairros. Porque é um absurdo esse sistema. Nós temos que fazer o tronco alimentador, que é isso que eu estou falando, que é o mesmo modelo que tem em Curitiba. Porque é um absurdo em Maringá, todos os ônibus vêm para o centro. Aí o trânsito fica terrível e as pessoas não usam ônibus, usam carro. E aí, se a gente conseguir fazer isso, é claro que é a longo tempo, porque você até construir essas situações leva tempo, mas precisa começar. O prefeito tem que ter coragem, nós temos coragem, vamos começar para chegar e tornar o nosso transporte coletivo mais atraente. Olha que coisa, se as pessoas deixarem o carro em casa, né? Se primeiro para dar dignidade para quem usa, e depois as pessoas vão começar a deixar o carro em casa, é menos acidentes, menos poluição de ar, melhora o trânsito. O SUS agradece, porque como tem menos acidentes, não tem tanto atendimento. É uma outra realidade. Então, pode ser utopia, mas eu acredito que a gente tem condições de implantar isso, tem que ter vontade política para fazer, né? Vamos falar de manejo e poda de árvores? Sim. O senhor fala também muito sobre isso no seu plano de governo. Como solucionar esse problema que a cada temporal ele vira um transtorno para a população maringaense? Então, Maringá já tem um plano de manejo, né, feito já, entra a administração, sai. Então você já tem detectado praticamente onde você tem os problemas, quais árvores
praticamente já são muito antigas, que estão condenadas, que precisam ser retiradas. O que a gente tem visto é que não está tendo competência da administração atual de fazer o processo licitatório para contratar as empresas para retirar. Eu não sei aonde está pegando, sabe? Porque o município ele não tem condição, desculpa. Não, o município ele não tem condição de fazer. Tem um caminhão, acho que só um caminhão, um motorista, que você não tem estrutura, então tem que contratar. Nesses casos, você tem que contratar empresas temporárias, terceirizadas, para poder, e nesse momento seria várias empresas, você poderia fazer por lotes, né, para dar conta da cidade toda. Só que esse plano de manejo não é só retirar as árvores, você tem que retirar as árvores, retirar o tronco lá e replantar árvores. Porque Maringá não pode continuar do jeito que está acontecendo, que as pessoas estão retirando árvores, principalmente no centro, né, e não estão replantando. Então, nosso plano é esse, é retirar, é contratar essas empresas de maneira rápida, urgente, né, para que no período aí, claro, você não vai num primeiro ano resolver isso, mas vamos conseguir ir resolvendo e replantar as árvores, claro, e depois fazer um plano também de manejo para replantar as árvores onde precisa. Porque com essa crise climática que a gente está vivendo hoje, Maringá, nós estamos sofrendo com esse calor intenso, né? Mas a gente está sofrendo menos porque ainda a gente é uma cidade que tem muitos bosques, nós temos muitos fundos de vale, que tem árvores, né? Muitas árvores na cidade. Mas mesmo e agora as cidades que não tem sofrem mais, mas nós precisamos melhorar isso e a gente tem esse projeto. Tá certo. Vou falar um pouco de educação, para a gente abranger um pouco mais o nosso bate-papo. No seu plano de governo, o senhor fala em ampliar a oferta de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantis, os CMEIs, de 0 a 3 anos e até o pré-escolar de 4 a 5 anos, e de meio período e integral. Construção de novas creches ou parceria com as creches particulares e escolas particulares? Ô Nader, nós não vamos deixar nenhuma criança fora da sala de aula, mas nós queremos construir os centros de educação e as escolas que o município precisar. Construir. Queremos construir, né? Então, num primeiro momento, se há necessidade da gente continuar com o modelo que está para a criança não ficar fora, mas ao longo dos 4 anos a gente quer, né, que a nossa administração, que a educação continue pública, né? Ela tem que ser pública, é o poder público que tem que responder por ela, né? E é uma educação básica, é ali que a criança está aprendendo. Então, o Plano Municipal de Educação, a forma de ensinar tem que ser padrão para todas as crianças, né? Então nós temos esse compromisso, que seja uma educação pública, acolhedora, né, para incluir todos, né, gratuita e de qualidade. Então nós pretendemos construir. Quando a gente fala de meio período e período integral, hoje, infelizmente, se a mãe quiser deixar a criança meio período, ela não pode. Tem que ser o período integral. Então não tem essa possibilidade. Nós queremos implantar essa possibilidade, dar opção para a família. Porque tem mãe que de repente ela trabalha de manhã, mas à tarde ela pode ficar com o filho. Só que do sistema integral hoje, porque como vem recursos no governo federal, governo estadual, vem para ficar o dia todo, mas nós podemos repactuar isso, né, com o Ministério da Educação, com a própria Secretaria de Educação do Estado, para a gente poder, né, fazer com que haja essa opção. Se você consegue dessa opção do meio período, automaticamente você consegue ampliar. Creche em período noturno é possível? É possível, já teve a Corujinha, é possível, só que assim, a gente precisa analisar a demanda, né, a viabilidade, né, porque tem as mães que trabalham e que precisam, né, deixar esses filhos para que ela possa levar o podemos fazer essa avaliação. Agora, na educação ainda, a gente quer tornar nesse ensino integral, nós queremos transformar ele numa educação integral. Você fala, mas qual que é a diferença? A diferença é que no ensino integral a criança estuda de manhã e à tarde ela estuda de novo. Né? A educação integral, até estive lá na Escola Paulo Freire em Guatemi, que foi a primeira escola municipal em tempo integral implantada em Maringá pelo saudoso prefeito José Cláudio. Ele tinha um sonho de ter educação de tempo integral, né, em todas as escolas municipais. Ele queria pôr quadras esportivas, ele tinha só de pôr piscinas. O senhor acredita ser possível essa condição hoje? Sim, é possível. E por que é essa educação em tempo integral? A criança estuda de manhã e à tarde ela vai ter outras atividades. Cultura, esporte, lazer. Se ela quiser fazer uma aula de teatro, de música, de dança, de balé, se ela quiser fazer uma atividade esportiva de futsal, de vôlei, de handebol, o que ela quiser. A criança vai mais feliz para a escola, ela sabe que ela vai estudar de manhã e à tarde ela vai ter outra atividade.
Hoje as crianças vai de manhã à tarde, ela dorme, porque ela não aguenta mais ficar estudando a mesma coisa. Né? Então, aí sim a gente vai formar cidadão e cidadã, porque você está educando para a vida com outras atividades. A educação integral, ela é completa dessa forma. A gente ainda tem mais 4 minutos antes das suas considerações finais. Eu quero abordar alguns temas, então vou fazer aqui quase um ping-pong com o senhor de algumas situações. O senhor fala em promover a instalação de abrigos albergues para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Dentre os planos de governo, o senhor foi o que destacou essa questão. Há necessidade hoje de termos um local para essas pessoas em situação de vulnerabilidade ligados a essas? Seria praticamente as mesmas situações das pessoas em situação de rua, né? Mas LGBT que precisa ter um atendimento. É aquele cidadão que assume para a família e a família não aceita. E acaba de repente ficando vulnerável à mercê e a gente precisa hoje o município não tem esse local de acolhimento? Não, que eu saiba, não tem esse local de acolhimento. Que eu tenho conhecimento, não. E se faz necessário, porque é uma inclusão social. Porque assim, eu entendo, Nader, que o gestor público ele tem que administrar a cidade respeitando os direitos de todos. Né? Da maioria, da minoria e aqueles que precisam ter direitos, a gente precisa fazer com que ele seja garantido. E precisamos garantir a integridade, a saúde, precisamos garantir com que eles sejam acolhidos. Há cerca de 2 semanas, em entrevista ao Balanço Geral, ao Ricardo Jesus, o nosso salsicha, onde eu também participei, o senhor falou sobre a Sanepar. Nessas últimas 2 semanas, mantém o mesmo posicionamento em relação ao contrato com a Sanepar ou o senhor mudou o seu Não mudei nada. Eu acredito que nós precisamos, tendo em vista a decisão do juiz, da justiça, que define que você pode assumir o serviço, mas você tem que indenizar milhões para a empresa. Eu acredito que vale a pena você tentar fazer mesmo porque a Sanepar ela presta um serviço, os servidores da Sanepar eles prestam um ótimo serviço, para a nossa cidade. O que nós precisamos fazer é uma nova renegociação desse contrato, mas que seja viável para os munícipes de Maringá. Reclamam-se muito de preço da água, do preço do esgoto, tudo isso a gente precisa rever. E aquilo que eu falei lá também, Nader, hoje o saneamento não é só água e esgoto, ele é drenagem e é destinação de resíduos sólidos também. Então nós estamos com um problema muito sério, além das árvores, como eu disse lá naquele programa, naquela entrevista, nós temos um problema muito sério das chuvas e dos alagamentos que tem acontecido em Maringá, e nós precisamos rever essa questão das drenagens. E a Sanepar, nós podemos até ver um contrato com ela, alguma coisa, para ela dar uma compensação para nós, para cuidar disso aqui para Maringá também. O eixo monumental. O senhor falou também disso naquela entrevista na TV. O eixo monumental, é claro, aquilo eu sempre falo, Nader, quando você assume uma administração, você tem que ver os contratos que foram feitos. E você tem que cumprir contratos. Pretende rever todos eles. E aí, é claro, a gente vai verificar e ver qual é o projeto, e se o projeto estiver contento dentro daquilo que a nossa administração entender que deve continuar, nós vamos continuar. O senhor fala até em reduzir o número de secretarias municipais. Hoje são 33 no total. Sim, entre secretarias e autarquias e outros nomes que eles dão, que na verdade que tem status de secretaria, eu entendo que nós inclusive estamos fazendo já esse arcabouço aí para a gente apresentar logo, porque, por exemplo, nós vamos ter que criar uma Secretaria de Meio Ambiente, que não tem. É um absurdo, porque hoje nós temos o IAN, que é o Instituto Ambiental, mas que serve mais para licenças ambientais. Em uma cidade como Maringá, uma cidade verde que precisa cuidar cidade mais. Árvore reconhecida nós pela temos ONU. os fundos de vale que tem que ser cuidados, o Parque do Ingá que a gente vai revitalizar, Bosque 2, a destinação dos resíduos sólidos, nós queremos ampliar a coleta para 100% da cidade, fazer uma educação ambiental, fazer a compostagem dos resíduos, porque hoje do lixo que a gente produz, de 10% a 15% deveria ir para o aterro. O resto a gente consegue dar conta. Candidato, o senhor tem agora exatamente 1 minuto para suas considerações finais e, claro, pedir o voto ao eleitor e ao ouvinte que nos acompanha nesse momento. Primeiramente, agradecer você, Nádia, e também o grupo aqui da RIC e da Jovem Pan News por estar dando essa oportunidade. Dizer para o eleitor, para a eleitora, que a gente, que eu estou preparado, eu estou preparado para administrar Maringá, para mostrar que a gente tem como cuidar bem da nossa cidade. Em todas as áreas, vocês acabaram de ver a entrevista, a gente tem propostas. São propostas reais. São propostas que nós estudamos, que a gente vai atrás para ver a viabilidade. A gente não está inventando nada. A gente
Infelizmente a gente tem visto alguns candidatos que a gente lança proposta, depois eles veem que é boa e eles acabam abraçando, né? Mas assim, dizer que a gente está acreditando muito, que a rua está muito boa, as pessoas estão acreditando, a nossa campanha é uma campanha forte, nós viemos para ganhar essa eleição e nós vamos ganhar a eleição com o teu voto. Então eu peço que siga os nossos programas eleitorais, acompanhe as nossas propostas, né, e para cuidar bem de Maringá, vote 13. Um abraço. 8h30 pontualmente, e com isso encerramos a última entrevista das sabatinas realizadas nesta semana com os candidatos a prefeito em Maringá. Foram ouvidas propostas de todos os candidatos dentro do que estabelece a legislação. Participaram conosco o candidato Edson Cabora, Evandro Oliveira, Silvio Barros e fechando hoje com o candidato Humberto Henrique do PT. Candidato, bom dia para o senhor, muito obrigado. E a gente volta a se encontrar no Cidade Alerta logo mais às 6 da tarde. Espero que você tenha acompanhado todas as sabatinas e tenha não só escolhido o seu candidato, mas se posicionado melhor em relação ao que a cidade precisa para os próximos 4, 8, 12, 15, 20 anos. Uma ótima quinta-feira a todos.